Querida igreja, a graça e a paz do nosso Senhor repouse sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. Na continuidade do livro do Êxodo, vamos ao capítulo 15. Aqui é um divisor de águas, literalmente falando, né? O povo acaba de atravessar o mar a pés enxutos, como que por um deserto, registra o salmista no Salmo 106. Eu farei a leitura dos versículos 1 até o 21, e a igreja assentada mesmo, em silêncio, mas com toda atenção, reverência, ouça aquilo que o nosso Deus tem neste cântico que foi entoado pelos filhos de Israel. Êxodo 15, de 1 a 21, assim diz a palavra do nosso Deus. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os cavalos de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estenderam. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vamos orar, queridos? Pai bendito, nós te rendemos graças, Deus, nesta manhã, do dia que o Senhor fez, para que especialmente o teu povo celebrasse a salvação, Pai. O Senhor nos resgatou do Egito, do esgoto do pecado, e nos colocou em marcha, peregrinos, forasteiros, e estamos indo, Deus, para aquele lugar que o Senhor mesmo arquitetou. Não um lugar feito por mãos de homens, Pai, mas pelas tuas próprias mãos.
Nos ajuda, Deus, a compreender isso. Transforma as nossas vidas, Pai. Eu te imploro, começando de mim a cada um aqui, o teu povo tem andado cansado, Deus. O teu povo tem andado para baixo, o teu povo tem se preocupado demais, corrido demais. Nos desacelera, Deus, por favor. Em nome de Jesus, nos mostra as grandezas das tuas obras, Deus. Em nome do teu Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, em meio a um tempo, uma era em que as ideologias sociológicas ligadas ao naturalismo, ao materialismo, nós, por vezes, temos absorvido isso, especialmente essa juventude aí na academia, né? A academia abraçou essa visão e temos esquecido realmente o porquê da nossa vida e o que nós devemos celebrar. Tem um velho pastor da IPB, ele esteve em viagem, isso ele contando de púlpito numa pregação que eu ouvi, e ele não tinha onde congregar, e ele foi numa igreja que ele viu lá, né? Aquele prédio, aquele edifício com cara de igreja, falou, é aqui mesmo que eu vou entrar. Aí, nisso, estava num momento chamado de testemunho, né? Que o pastor vem chamando as pessoas, elas vão ali em cima do local ali do púlpito, né? Falar das bênçãos que receberam, e o pastor ali instigando o povo, né? Conta a bênção, irmão, conta a bênção. Ah, porque Deus me abençoou, estou com um emprego novo. E você, meu irmão? Aí vinha outro. Conta a bênção. Ah, é que eu comprei uma casa, e comprei meu carro, e aconteceu isso outro, e aquilo outro, e diversos, né, dando testemunho ali. E nisso chegou uma irmãzinha, esse pastor nosso contando, e o pastor, conta a bênção, irmã. Cristo me salvou. Oh, glória a Deus, mas conta a bênção. Irmãos, é o tempo que a gente vive. Esse capítulo 15 que a gente leu aqui é o primeiro registro de um canto nas Escrituras. Obviamente, outros cantos devem ter sido entoados, né, pelos que antecederam aqui, mas o registro inspirado e autoritativo é esse aqui. E canto no original é shiir, é a manifestação do povo para com Deus. Os comentaristas dizem que é um nível acima da oração, no sentido de que o canto ele abre um canal que vem do mais profundo do nosso ser, aquilo que o nosso coração está cheio. Por isso a gente vê a cultura de hoje, o que nós temos de produção musical e como está o mundo. Não há surpresa, é o que se espera de um mundo que jaz no maligno. Eles externarem aquilo que o coração deles está cheio. Martinho Lutero, ele registra, e era particularmente conhecido por sua ênfase, né, no canto congregacional, no canto da igreja, porque até então era reservado a algumas pessoas o entoar cantos, o ler a escritura, o orar. A missa tinha essa separação, o laicato e o clero. E a Reforma Protestante veio trazer o sacerdócio universal em Cristo. Deus é o mediador na pessoa do seu Filho, entre nós, povo, sou comum como vocês aqui, e essa mediação acontece diretamente com Deus, pelo próprio Deus. E Lutero acreditava que o canto congregacional era uma maneira poderosa de ensinar e transmitir a doutrina cristã saudável. Lutero escreveu muitos hinos, irmãos, e incentivou a participação ativa dos fiéis neste canto. Abro aspas para ele aqui. A música é uma das artes mais sublimes e exerce um grande poder sobre o coração. Deus a deu para que, pela música, várias emoções possam ser despertadas. Emoções estas boas ou más. O interessante é isso. Boas ou más. João Calvino também valorizava o canto na adoração. João Calvino enfatizou a importância da simplicidade e da clareza dos hinos. Ele foi compositor também de hinos. E essa clareza e essa simplicidade era para que a mensagem pudesse ser compreendida por todos. Existe um inário que foi produzido na época da Reforma, chama Inário Genebrino,
Nós cantamos algumas melodias nos salmos aqui que tem no nosso cancioneiro, algumas melodias genebrinas. Os irmãos vão ver essa legenda lá. E esses cantos que para nós hoje soam até um pouco complicados, um pouco elaborados, eles foram desenvolvidos e compostos pelos reformadores que tinham esse talento musical para tal feito, né? Para serem cantados por meninos, por crianças. Aquilo que a gente acha difícil hoje, as crianças entoavam na época da Reforma, justamente pela simplicidade, justamente pela facilidade deles entoarem. Eu abro aspas aqui para Calvino. Quando os nossos corações estão cheios de alegria, eles transbordam em melodias e cânticos. A música é a expressão de nossa devoção a Deus e deve ser cantada com gratidão e reverência. Um outro reformador também, Eurico Zwinglio, muito conhecido nessa época, defendia o uso congregacional do canto, o povo cantando a Deus. Ele enfatizava a importância de cantar hinos baseados nas Escrituras e argumentava que o canto deveria ser uma resposta à graça de Deus. O reformador defendia cânticos bíblicos. Abro um parêntese aqui, né? Hoje nós temos um movimento de salmodia exclusiva. Alguns pastores defendem que somente os 150 salmos das Escrituras podem ser cantados dentro de uma igreja verdadeiramente evangélica, verdadeiramente cristã. E, em primeiro momento, isso pode parecer até piedoso, viu, irmãos? Porque o livro de Salmos é o saltério, é o cancioneiro do povo de Deus. Mas não há, em lugar nenhum da Escritura, uma ordenança para isso. Que só os salmos sejam entoados na igreja. E muito além de ofender algum irmão que é bom em compor alguma música, não. A grande questão dessa visão é colocar uma mácula na obra de Cristo. Porque a obra de Cristo, a expiação por meio de sangue, ela atingiu todo o nosso ser. Não ficou algo de fora que Cristo não tenha que mediar. Inclusive, o nosso canto precisa ser mediado por Cristo. As nossas músicas, se há alguém aqui que compõe, glória a Deus por isso, elas precisam ser mediadas por Cristo. E essa visão de salmodia exclusiva parece que Cristo não é competente para redimir as faculdades das artes humanas. Isso é muito perigoso. Então, todo o canto bíblico será imperfeito, terá as suas máculas, mas é o Espírito Santo que vai levar isso com gemidos inexprimíveis até o Senhor. Fecho esse parêntese aqui, abro aspas agora para o Zwinglio. O canto é um meio poderoso de enriquecer a adoração. É uma expressão de gratidão que sentimos por Deus e pelo seu amor por nós. Mas, queridos, infelizmente, o que nós temos visto nos nossos tempos, e não lá fora, mas aqui dentro da igreja. E por que eu digo aqui dentro da igreja? Porque essa igreja aqui ela é irmã das Assembleias de Deus, das batistas, das luteranas. Toda a igreja onde a palavra de Deus é pregada, os sacramentos são celebrados, a disciplina acontece, é a igreja de Cristo, irmãos. Quando os nossos irmãos lá fora erram, nós sofremos com eles aqui também a correção do nosso Pai. E, infelizmente, a gente tem visto o distanciamento do propósito afirmado pelos nossos irmãos reformadores, pela antiga igreja bíblica. Assim como Moisés, a nossa origem evangélica da Reforma, eles colocavam no centro da adoração o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não havia dúvida, irmãos, quanto quem era o centro dessa devoção. Mas hoje, influenciados pela modernidade, a igreja ela tem mudado um pouco essa direção desse louvor, dessa adoração, até com boa intenção, eu volto a dizer, até querendo ajudar em alguma coisa, mas sempre eu cito Martyn Lloyd-Jones com o seu livro, né? É sincero, mas é errado. Não é porque é sincero que passa a ser certo, não. E não é isso que Deus requer de nós. Ele requer sinceridade na Escritura, e não fora dela. Temos visto o que ficou conhecido agora, nos nossos tempos, como louvor horizontal. Olha que interessante isso. O termo horizonta diz respeito à relação do homem com o que está ao seu redor.
ou seja, o próximo, a natureza ou consigo mesmo. Em tese, toda canção que não seja exclusiva para falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das suas qualidades, dos seus predicados, das suas obras, dos seus atos, das suas palavras, pode ser classificado como esse louvor horizontal. Eu já vi um termo aí na internet, louvor extravagante. Tem aí, viu? Não procura não, porque acha, mas tem. Louvor extravagante. São os conhecidos louvores antropocêntricos, canções que colocam os homens, nós, colocam as suas ações, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas ambições no meio, no centro do louvor, usando o universo ao redor e usando, inclusive, Deus, Cristo, o Espírito Santo, os anjos, a igreja, como que atores coadjuvantes que trabalham em prol das nossas vontades. Os irmãos já devem ter escutado assim, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Queridos, aquele que creu em Cristo, aquele que foi lavado pelo sangue dele, tem a unção. Você não precisa receber a unção todo culto que você vai, não. Você tem a unção, e vós tendes a unção do santo, e sabei todas as coisas. 1 João 2,20. Quem te viu passar na provação e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você, você no palco. Crente no palco, irmãos. Isso é música que é tocada aí na igreja. E eu comparando, meditando, eu sempre comento com a Mirka, né? A gente vai mastigando isso, reverendo, aprendi com ele, de ficar ruminando o sermão. A gente vai vendo o contraste do que a gente tem visto hoje nas igrejas, povo de Deus, com aquilo que a gente tem registrado aqui no capítulo 15. Por isso que eu queria trazer como tema de hoje, pelo que nós temos vivido, irmãos. E aquilo que o nosso coração está cheio, como Cristo diz, vai ser celebrado em um momento ou outro. O que nós temos celebrado? Então, nós vamos ver aqui, neste primeiro canto registrado na Escritura, alguns pontos pelos quais nós podemos dar direção ao louvor que nós temos oferecido a Deus. Achando que estamos oferecendo algum louvor a Deus, nós podemos estar errando, queridos. E a Escritura é esse farol, essa lâmpada para guiar os nossos pés, essa luz para alumiar o caminho e deixar. Olha, nós estamos diante do primeiro canto registrado nas Escrituras. E aqui eu queria trazer, no primeiro lugar, quem que louvou? Quem louvou a Deus? Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançando no mar o cavalo e seu cavaleiro. Queridos, o povo de Deus louva a Deus. Eu vou confessar aos irmãos aqui, eu procurei, eu falei com Mirka, eu não consegui achar. A gente tem feito devocionais nos profetas. Em algum deles, Deus faz uma acusação contra os sacerdotes, contra a liderança, falando assim, se eu não me engano, está ou em Jeremias ou em Amós, mas ele diz assim, vocês estão contratando ímpios para tocarem no meu culto. Hoje nós vemos isso, equipes profissionais sendo contratadas para levar o povo à adoração, como se a qualidade fosse o principal ponto ali. Irmãos, é óbvio que aqueles que têm talento no nosso meio estão aqui tocando. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos aí, Juliano e Mateus, hoje conosco pela primeira vez. Mas você pode ver que é para conduzir o povo de Deus a isso. Mas nós temos igrejas com folha de pagamento, de músicos profissionais para chegar ali, e Deus acusa esse povo por estar envolvido. Povo que não é crente, povo que é ateu. Quando os feitos humanos, queridos, quando a capacidade dos homens em tentar se justificar diante da majestade, essas faculdades humanas são glorificadas, está posta à prova
que não existe um povo redimido pela obra salvífica de Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? Se o louvor está glorificando o ventre dos irmãos, dos crentes ali reunidos, Paulo diz, é o louvor do ventre. Estão cantando para si mesmo e não para Deus. Percebemos que o lugar do ser humano no canto ao Senhor, olha que interessante isso, mais diz sobre a derrocada dos maus. Olha, quando o ser humano é incluído em algum cântico ali, mais se fala sobre a derrocada daqueles que são maus, e como os que foram salvos reconhecem que sem Deus eles não poderiam ter feito nada. Esse é o lugar do ser humano nos cânticos, de adorador. Aquele que adora quem Deus é, aquele que louva as suas obras, os seus feitos. Os liturgistas, às vezes, costumam orientar a igreja aqui, dizendo, irmãos, vamos adorar ao Senhor agora pelo que Ele é, o que Deus é. Glorioso, majestoso, santo, justo. São os predicados do Senhor. Irmãos, agora nós vamos louvar a Deus. Olha, é um ensino. O culto é um ensino para o povo de Deus, para guiar sua mente durante a semana. Vamos louvar a Deus aqui agora pelas suas obras, as suas promessas, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele diz que vai fazer. Louvado seja o nosso Senhor por isso. O crente, quando, como uma criança frágil e pequena, reconhece a grandeza do Pai e clama de mãos vazias, Pai, Deus atende, irmãos. No versículo 2 nós vemos, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Olha que orgulho, né? Orgulho da cruz, como Paulo diz. Se é para ter algum orgulho, pode ter, da cruz de Cristo. Mas nenhum. Ele é o meu Pai. Portanto, eu o louvarei. Vou louvar por quê? Porque Ele é meu Pai, Ele me salvou. Ele me tirou do inferno. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Às vezes em que vemos a participação humana nos cantos, é demonstrada a fraqueza do crente e a sua gratidão em reconhecer isso, que sem Cristo nada podemos fazer. João 15 registra isso. Também vemos a derrocada dos ímpios. Esse é o padrão, queridos. Se nós formos no versículo 4, nós vamos ler a uma voz, queridos. Versículo 4. Lançou... Olha o quinto. Os vagalhões os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. Em outro versículo diz como chumbo. Isso me remete muito, ecoa o salmista, já avançado na revelação de Deus, ele entende aquilo que Deus fez com Faraó, com o povo do Egito, Deus faz com os meus pecados. Deus, na remissão nossa, Ele lança os nossos pecados no mais profundo do mar. E Ele diz que nunca mais vai se lembrar daquilo, porque houve uma obra em nosso favor. E hoje aqui, cada um que reconhece a obra salvífica de Deus na cruz, é exatamente isso aqui que a gente está celebrando. O reverendo Samuel chamou a atenção aqui. Orou Rodrigo, morte, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor. E quando irmãos vão sendo despertados pelo Espírito e vendo isso, queridos, a vida fica leve. A tribulação vai vir, o medo, vitórias também, conquistas que devem sim ter o seu lugar de louvor a Deus, mas o principal motivo é isso que está acontecendo aqui agora. O povo de Deus celebrando a libertação, a salvação. Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o principal hino de louvor nos nossos lábios, a salvação em Cristo Jesus. Deus frustra os planos dos inimigos. O nosso principal inimigo hoje somos nós mesmos. A gente tenta se defraudar a cada instante, a cada passo. Versículo 9, a gente lê aqui na Escritura. Vamos a uma voz? O inimigo dizia...
Isso é o inimigo, o pecado que nos assedia tenazmente. Vou derribar, vou perseguir, vou alcançar. O velho homem que milita é o termo que Paulo usa nas suas cartas. Militância é termo de guerra. O velho homem contra o novo homem. É isso aqui, os nossos inimigos hoje, em nós, e Deus é por nós. O louvor bíblico atribui toda a obra de salvação a Deus. Versículo 13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Moisés e o povo de Israel falam, é a tua bondade, Senhor. E agora o Senhor está nos guiando. O povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade, a promessa. Vocês vão vagar, vocês vão caminhar, e nós vamos ir lá para aquela terra que eu prometi a vocês. A terra que mana leite e mel. A terra em que vocês vão comer o que vocês não plantaram, vocês vão morar em casa que vocês não edificaram. Nós temos acompanhado aqui a pregação em Josué, o cumprimento terreno dessa promessa. Mas há algo além, queridos. E eu tenho prazer de falar isso, que nem Abraão, ele queria aquela terra ali em Israel. Abraão sabia que a habitação do Senhor que estava sendo construída é a nova Jerusalém. É a volta ao Éden perdido. É aquilo que aconteceu lá no início e que vai ser restaurado com muito mais glória e fulgor. Essa é a promessa do nosso Deus. Segundo lugar, queridos, quem louva é o povo de Deus. Ímpio não louva a Deus. O louvor, ele vem do íntimo, das entranhas. Você tem absoluta certeza de quem você era e o que o Espírito Santo fez com você. Agora, quem foi louvado? O nosso Deus. As obras de Deus são manifestas aqui. Olha o versículo, eu amo ler isso aqui, o Salmo 46, que a gente cantou aqui agora, chama o Senhor dos Exércitos. Yehová Tsebaô é uma expressão usada, e eu chego a tremer quando eu vejo o Senhor dos Exércitos. Ou porque Deus está tremendamente irado com o seu povo e vai disciplinar. Deus, Isaías, no capítulo 61, diz assim, como voz do Senhor, eu me tornei inimigos deles, falando do povo dele, em um momento de disciplina. Yehová Tsebaô, ou então contra os nossos inimigos. Como ele faz quando o capitão da Assíria vem diante do rei Ezequias e zomba do Deus de Israel. Aí Ezequias rasga a roupa, Senhor, o senhor não está vendo isso não? Não é da gente mais que ele está falando, é do Senhor. Aí Deus fala que o Senhor dos Exércitos não permitirá que uma flecha seja atirada em Jerusalém. E assim acontece. Yehová Tsebaô, o Senhor dos Exércitos, está conosco aqui. Nós acabamos de cantar isso, irmãos. E no capítulo 15, a gente lê no versículo 3, vocês conseguem perceber, nós estamos aqui há 1.400 anos, mais ou menos, 1.450 anos, antes de Cristo, e Moisés me solta um negócio aqui. O Senhor é homem de guerra. Ué, mas Deus não é homem, não? E Moisés já solta essa aqui. O Senhor é um homem de guerra. Muito diferente do Jesus Cristo que tem sido pintado aí, nas novelas, nas músicas, pelo ímpio que não louva a Deus. Um Jesus Cristo meio afeminado, meio fofinho, né? Assim, manso com todo mundo. A época da mansidão de Cristo veio e ele promete retornar como isso aqui, ó, um homem de guerra. A imagem que João vê em Pátimos de Cristo é uma coisa pavorosa. Olhos como de fogo, pés de bronze que iluminavam e uma espada que saía da sua boca. E Cristo quebrará o joelho daqueles que não se dobrarem na sua segunda volta, porque o Senhor é homem de guerra, e Yehová é o seu nome. Moisés cita aqui o mesmo nome com que Deus aparece a ele, lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés é confrontado com o Senhor, capítulo 4. Quem eu vou dizer para Faraó? Quem que está mandando esse povo sair de lá? Faltou Moisés, não imagina a cabeça de Moisés, isso é doido de me mandar lá? Falei, vai, Moisés, porque eu estou contigo, não é você. E quem é o Senhor? Eu sou o que sou. O nome que se perdeu durante a história. Esse é o que está sendo louvado aqui, irmãos.
O louvor cristocêntrico reconhece a altivez santa do Senhor. Quando a gente fala que alguém é altivo, é geralmente num sentido pejorativo, né? Mas a Escritura diz que Deus é altivo. É do ser dele, porque ele pode. Não é arrogância, não é prepotência, é ele. Deus é altivo. É a majestade dele. Leamos o versículo 3, queridos. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Yehová é o seu nome. O louvor cristocêntrico, queridos, exalta o que Deus é. Vamos ao versículo 6. A tua destra... O braço direito de Deus é glorioso em poder. Ele despedaça os inimigos. É Ele quem redime a Israel, queridos. E nós somos o Israel dele. Cada um aqui que creu e caminha na fé de Abraão é pertencente à família da aliança. Faz parte do povo de Deus. E carecemos, queridos, nesses tempos, abraçar essa verdade, para que o fardo fique um pouco mais leve. Nós temos andado cansado, irmãos, porque temos esquecido disso. Temos buscado louvor horizontal, como foi falado aqui no início, ao invés do louvor vertical, exaltando e lembrando quem Deus é. O louvor cristocêntrico reconhece a singularidade do Senhor. Vamos ao versículo 11? Versículo 11, há uma voz. Ó Senhor... O que é a glória de Deus, queridos? Eu sempre tinha essa dúvida no começo da caminhada, né? A glória de Deus apareceu, a glória do Senhor. A glória de Deus é a reunião do brilho de todos os seus atributos. Tudo aquilo que Ele é, brilhando no Senhor, é a glória dEle. Quando diz a glória encheu o templo, a glória do Senhor é exaltada. Exalta aquilo que Deus é, queridos. A glória do Senhor, a tua destra, ó Deus, é gloriosa. Nós lemos aqui no versículo 6, nós lemos aqui agora a singularidade de Deus, glorificado em santidade. É o único separado. Nós estudamos aqui sobre santidade e o uso dessa palavra, kadosh, no original. Deus é santo, quer dizer, não existe ninguém como Ele é um só, separado, completamente santo, apartado da sua criação. Mas esse Deus que é santo, apartado da sua criação, se inclina e se imiscui em meio à sua criação. O louvor cristocêntrico causa pavor nos ímpios, queridos, e regozijo nos crentes. Olha o versículo 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Olha o versículo 14. Os povos o ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Olha o versículo 16. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Este é o canto, queridos, este é o canto ao nosso Deus. O louvor bíblico afirma que o Senhor é o soberano Rei. O louvor do povo de Deus afirma e crê que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, queridos. O Senhor reinará para todo sempre. Versículo 18. Ai, irmãos, pelo que você tem louvado? A gente, diante de um texto que mostra a glória do Senhor no processo de salvação, cada um aqui perdido nos seus caminhos, enfatuado, nós soberbos, nós vivendo uma vida desgraçada,
a parte da graça de Deus, como Paulo diz. Paulo afirma que éramos, por natureza, filhos da ira, alheios às promessas, sem Cristo e sem Deus no mundo. Teve uma vez que eu li Efésios, capítulo 2, e que me deu uma tristeza tão grande, meu pai era vivo ainda. E aí, eu olhando aquilo, eu falei assim, meu Deus, esse é meu pai. Sem Cristo e sem Deus no mundo. Como assim? Porque a gente tem essa imagem, né, que Deus não está... Ele vive debaixo de uma graça comum, natural. O meu pai não era parte da aliança. Sem Cristo e sem Deus no mundo, ele não louvava ao Senhor. Pelo que você tem louvado, meu irmão? Pelo que você tem louvado? Deus verdadeiramente te retirou, mais uma vez, do esgoto do pecado e o colocou em marcha para a Canaã celestial. A gente vê isso aqui no texto, no versículo 13, diz assim, com beneficência guiaste o povo que salvaste. A salvação, de novo, no centro. Com a tua força, quer dizer, é Deus, não é o que a gente vai fazer, é a força do Senhor, o levaste à habitação da tua santidade. Queridos, nós temos falhado em louvar a Deus, em adorar a Deus, por causa disso aqui. Nós temos nos preocupado demais, mais uma vez eu digo aqui, com aquilo que o mundo coloca sobre nós. Os pesos, os fardos, coisas que nem pecado são, mas que se tornam pecado porque nós criamos ídolos com aquilo. Já foi falado de púlpito aqui, temos colocado peso sobre as nossas crianças. Temos colocado atividades e atividades, cursos e cursos, e tempo para louvar a Deus pela salvação, uma vez no dia, em casa, em culto familiar, nós não temos tido. Nós temos dado preferência a outras coisas. Aí a pessoa, com 30 e poucos anos, a parede de casa cheia de diplomas na parede, fala tudo, um monte de línguas, 6, 7, 8 línguas diferentes, trabalho, ganhando dinheiro, mas está um frangalho. Ele não aguenta viver, porque se esqueceu do louvor àquele que tudo a ele deu, e passa a ser dado não para satisfação e prazer, mas para novamente ser escravizado por aquilo que o mundo prega. Pelo que temos louvado, meu irmão? Qual é a sua motivação por estar aqui esta manhã? Os versos 20 e 21 nos mostram que Miriam, a profetisa, isso escandaliza alguns irmãos. Eu estive trocando uma ideia com o reverendo Giovanni, né? Sempre que eu chego nesses apertos, eu vou jogar a bomba para ele. Profetiza, reverendo. Que conversa que é essa, né? E irmãos, está aqui. Profetiza. Profetiza é um termo usado no Antigo Testamento para a esposa do profeta, que não é o caso aqui, e para mulheres que traziam a mensagem inspirada do Senhor, que é o caso aqui. E mais me impressiona que, ao invés da briga que nós temos presenciado ultimamente sobre pastorado feminino, sobre oficialato feminino, aqui Miriam, ela se levanta e ela entoa exatamente o mesmo canto que Moisés entoou. Vamos ler os versículos 20 e 21. Há uma voz. A profetisa...
Versículo 1: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Exatamente o mesmo canto. Há uma voz, homens, mulheres, crianças, animais junto. Às vezes eu rio lendo a Escritura, né, na época de Neemias, até os bichos juntavam com o povo, cobre os bichos de pano de saco. Até eles eram colocados em arrependimento. E o povo a uma voz, sem confusão, como igreja, sem briga, mas celebrando a salvação do Senhor, entoando o mesmo cântico, entoando a mesma palavra. Diferença do que é pregado hoje, diferença do ensino que nós temos hoje em mulher é melhor do que homem é melhor do que mulher. A igreja vai dando espaço para aquilo que é natural ao mundo. Mas isso vai adentrando e causando confusão no meio do povo. Deus é soberano sobre homens e mulheres, irmãos. A mesma palavra foi proferida por Moisés, o povo inteiro, e Miriam, como uma liderança feminina ali, levando as mulheres e alinhando a palavra a contar os feitos do Senhor, alinhando esta ordem maravilhosa que é o povo de Deus, que estava entrando na caminhada para esse deserto. Queridos, primeiro canto registrado na Escritura. Vamos a Apocalipse? Apocalipse capítulo 15. Capítulo 15, nos versículos 2 a 4. Há uma voz, por favor. Apocalipse 15, versículos de 2 até 4. Há uma voz. Vi último livro da Escritura, Revelação se encerrando, o cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Qual que é o cântico novo? O velho. O cântico de Moisés. O canto novo nasce no nosso coração, irmãos, quando o Espírito Santo nos dá essa certeza absoluta do que Deus fez pela nossa vida. O cântico novo nos dá paz dentro da igreja, quando cada um entende o seu chamado e caminham em paz uns com os outros, perdoando uns aos outros. Esse é o cântico novo. E é duro, queridos, é duro. Muitos vão errar, muitos vão tropeçar. Esse povo aqui, entoando este cântico, já logo em seguida, já arrumam uma confusão com Moisés, arrumam uma lambança. Eu orando aqui hoje com o reverendo Samuel e o reverendo Dercy, falei assim, Senhor, esse é teu povo. Olha que povo barulhento. Mas é teu povo, Senhor. É esse povo que precisa de cura. É esse povo que precisa do Senhor. Você louva, meu irmão, porque você foi salvo do inferno e está em marcha para Jerusalém Celestial, no meio deste povo que é o corpo de Cristo, corpo que tem a cabeça sendo o Filho de Deus, neste exato momento. Você compreende isso? Você que ainda não foi chamado pelo Espírito Santo, mas está ouvindo, você tem entendimento para perceber isso? E pode fazer parte desse povo barulhento, esse povo bagunceiro, mas é o povo que está subindo para o céu. Não por causa dele, mas pelo louvor que foi entoado aqui.
pela destra gloriosa do Senhor, que é manifesta em poder no nosso meio. Nós sempre comparamos a arca de Noé com a igreja hoje. Eu imagino a arca úmida, fedida, escura, uma bicharada, não tem nem ideia de como poderia ser ali dentro. Mas era o único lugar que tinha salvação. Do lado de fora era condenação. Pedro diz que a história de Noé e da arca é uma avant-première daquilo que vai acontecer na iminência da volta de Cristo. E nós estamos aqui, no único lugar que tem salvação. É onde a palavra do Senhor é pregada. Não é por causa de bandeira, não é porque é XYZ, mas é por causa do foco desse louvor aqui. O Cristo, que como orou o irmão, viveu, morreu e ressurgiu vencendo a morte. E é esse o nosso canto, e continuará assim, pela graça de Deus, que Ele nos preserve a continuar entoando esses cânticos aqui, nos trabalhos que vamos oferecer a eles, ao Senhor, até o dia da sua volta. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar?